Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia, trazendo as principais notícias do nosso Coringão. Mas antes eu peço que você vá lá, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. E após anunciar a contratação do atacante Christian Barleta, destaque do São Bernardo no Campeonato Paulista, o Corinthians praticamente fechou aí com mais uma revelação, né? Trata-se do lateral esquerdo João Vinícius, de apenas 18 anos, que jogou o Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo, né? O Corinthians praticamente fechou essa contratação, deve ser um empréstimo de um ano, né, com opção de compra, né, ao final do empréstimo de 60% dos direitos do jogador por R$700 mil. Né? O João Vinícius viria inicialmente para compor elenco ali da equipe sub-20, mas evidentemente caso ele consiga ali algum destaque, ele pode até subir para a equipe principal, já que o Fábio Santos aí vai encerrar sua carreira ao final desta temporada, e o Matheus Bidu aí vem tendo pouquíssimas oportunidades com o Fernando Lázaro, então de repente pode até pintar aí alguma chance por essa jovem contratação do Corinthians, né? Outro jogador aí sondado pelo Corinthians é o meia Maurício, né, do Inter de Porto Alegre. Isso foi confirmado pelo próprio empresário do jogador, mas é uma negociação aí bastante difícil, foi apenas uma sondagem, né, até porque o Inter está querendo aí cerca de 10 milhões de euros para negociar o Maurício, né, a prioridade é negociá-lo com o exterior, e a gente sabe ali da rixa entre Inter e Corinthians, então é muito difícil que o Inter facilite alguma coisa para o Corinthians. Então a verdade é que é muito difícil aí essa negociação, principalmente por esses valores que o Inter está querendo. Daqui a pouquinho aí nós vamos falar mais de mercado da bola, mais de jogadores aí que o Corinthians tem interesse, mas o Duílio tem outro pepino aí para resolver, nada mais do que 13 jogadores terão seu contrato encerrados até o final dessa temporada, conforme você pode verificar aí na tela. A verdade é que, por exemplo, muitos desses jogadores o Corinthians não tem realmente interesse e vai dar até graças a Deus que o contrato estejam terminando. É o caso, por exemplo, Balbuena, por exemplo, dificilmente fica no Corinthians, o empréstimo dele vai até o meio deste ano. O Corinthians ainda não fez proposta, e para ele ficar, a não ser que o Dínamo de Moscou rescinda com ele aceita uma bela redução salarial, mas a verdade é que dificilmente o Balbuena vai ficar no Corinthians, né? Outros jogadores aí, por exemplo, como o Luan, né, o próprio Júnior Moraes também, outro jogador que, né, não devem renovar com o Corinthians, né? Ali a gente vê o meia Juan Oliveira, né, que é da base do Corinthians, né, um meia, teve pouquíssimas chances, teve muitos problemas de contusão, não deve também renovar. De todos esses jogadores, a prioridade aí é realmente renovar com o Bruno Mendes, né, que tem contrato somente até o final deste ano, mas já pode fazer um pré-contrato com qualquer equipe a partir do segundo semestre, então o Corinthians vai correr aí para renovar com o Bruno Mendes. Com relação aos veteranos, aí, Renato, Paulinho, Juliano, a diretoria deve aguardar um pouco mais, até porque esses jogadores dificilmente irão para outros clubes, são jogadores já em final de carreira, principalmente Renato e Paulinho. Então o Renato, o Corinthians não deve ter problema para renovar, né? Com relação ao Paulinho, vai depender do jogador mostrar serviço, de repente aceitar também uma redução salarial, porque ganham salários aí altíssimos, né? Então não é prioridade nesse momento renovar com os jogadores veteranos. Com relação ao Gustavo Mosquito, que está aí contundido, né, deve voltar a jogar aí somente no segundo semestre, aí o Corinthians vai depender do desempenho do Mosquito, né, vai depender do que ele mostrar, aí o Corinthians vai tentar aí a renovação. Evidentemente que se demorar muito para renovar com o Mosquito, ele mostrar serviço, né, no Brasileiro, em outras competições, pode surgir aí concorrentes, né. Com relação ao Maicon, o contrato de empréstimo dele junto ao Shakhtar vai até o final do ano. Então, caso o Corinthians tenha interesse em manter o jogador, provavelmente vai ter que fazer uma proposta de compra para o Shakhtar, ou então torcer para que o Shakhtar faça a rescisão com ele, o que é bastante difícil. Agora sim, pessoal, vamos falar aí de possíveis contratações do Corinthians. O jogador que está mais perto do Corinthians é o meia atacante Matheus Pereira, que pertence ao Al Hilal, né? Ele e o seu empresário já deram aval para o Corinthians se acertar com o Al Hilal. O
Corinthians já acertou os salários com o jogador, mas depende evidentemente da liberação do Al Hilal. Então o Corinthians pode tentar aí um empréstimo de 6 meses a partir do segundo semestre, que o jogador está emprestado ao Al Ahly, né, até o final de junho. Então a partir de 1º de julho ele pode negociar aí com qualquer equipe, vai depender do Al Hilal aceitar o empréstimo ou de repente até rescindir com o jogador, o que é difícil, afinal eles investiram uma boa grana aí para trazer o Matheus Pereira, né, junto ao West Brown. Então esse é o jogador mais próximo. Muito foi falado de Firmino, de Anderson Talisca, né, até de Romarinho chegou-se a comentar. Com relação ao Firmino, é muito difícil o Corinthians fazer uma proposta. O Firmino vai ficar sem contrato agora a partir também de 1º de julho, mas já é um jogador veterano, um jogador que recebe um salário altíssimo, e pelo fato do Corinthians já ter o Yuri Alberto ali na mesma posição do Firmino, não faria sentido, né, o Corinthians pagar uma grande quantia, um alto salário para trazer um outro centroavante. Então é praticamente uma carta fora do baralho. Com relação ao Anderson Talisca, né, a situação é a mesma coisa, inclusive o jogador está com um contrato, né, lá na equipe lá da Arábia Saudita. Então é outro jogador que o Corinthians, a não sei que ele consiga uma rescisão, isso muitas vezes ocorre, porque às vezes as equipes árabes lá ficam devendo salário, né, o jogador ganha salário muito alto, às vezes compensa para ele rescindir o contrato do jogador, mas até o momento é só especulação, porque ele já disse que um dia gostaria de vestir a camisa do Corinthians, mas não tem nada de concreto com relação a isso. Com relação ao Romarinho, o Corinthians até sondou ali o Romarinho antes de trazer o Romero, mas realmente o jogador ganha um salário altíssimo, destaca a moral lá em cima, né, na equipe dele, o Al Ittihad, se não me engano, e também está sob contrato aí, então não tem nada disso. Então no momento o jogador que o Corinthians realmente vai tentar a contratação é o meia Matheus Pereira. E agora nós vamos falar aí de treta, né? E essa semana aí teve uma treta entre André Sanches, né, Chicão, André chamando o Chicão de covarde, o Chicão rebatendo, aí teve a tréplica ali do André Sanches. Confiram aí essa treta entre os dois. Fala pessoal, beleza? Só para esclarecer algumas coisas que o ex-presidente falou ontem, me chamando de covarde, tá aqui o áudio, ó. O Chicão, que é um jogador covarde, um jogador que nunca teve posição. Escutou? Eu sou covarde, encontrei com ele no aeroporto, baixou a cabeça, virou as costas. Ah, porque onde eu ando tem 50 pessoas que querem tirar foto comigo. Rapaz, só dando risada mesmo. Eu vi no aeroporto, pipocou. Aí vai em podcast, falar coisinha aí, querer enganar o torcedor. Vou desafiar você. Arena lotada, eu e você lá dentro. Vamos ver quem vai ser vaiado e aplaudido, beleza? Simples. Que eu nunca saí escoltado, eu, Chicão. Tá bom? Sempre fui aplaudido. Já você não pode dizer o mesmo. Covarde é você. E o Andrés não parou por aí, né? O Andrés foi num podcast aí, né? O casal corintiano, se não me engano, também detonou o Duílio, detonou o Vitor Pereira, né? Confiram aí um trechinho aí dessa entrevista do Andrés. Ele errou em falar negócio da avó, da sogra. Depois ele fez a declaração de amor que ele fez pro Corinthians. O Duílio errou em fazer a declaração que fez pra ele. Sim. O cara ganha 2 milhões por mês, vai fazer a declaração, manda ele pra puta que pariu, porra. O cara não ajuda o Corinthians não, tá lá o quê? Ele ganha 2 milhões por mês, é funcionário. Eu vou fazer declaração de amor pro cara, meu. Faz a declaração de amor se ele ganhar campeonato. No dia que ele foi embora, falou, esse aqui realmente merece um aplauso. Mas nada mais que isso. Não acho que é mau caráter. Ele pode ser mais, no máximo mentiroso, faltar com a verdade. Porque eu falo, ele faltou a verdade. A história não é verdade, isso. A sogra dele tá ruim. Isso é verdade, pô. Isso é verdade. Não é verdade. É verdade. Só que ele recebeu uma proposta de um time que tá num momento bom, pagando uma fortuna pra ele. Ele falou, puta que pariu, eu saí do Corinthians e não ganhei nada. Porra, vou pegar o Flamengo que eu vou ganhar. E
Futebol castiga, a bola castiga. Não ganhou nada. Eu encontrei com ele no Rio, tava o Marco Braz, todo mundo lá, tava indo pro jogo. Falou, pô, André, você deve estar puto comigo, né? Eu falei, eu não, você foi pro time grande, meu time é pequeno, pô, você tá certo. Ele nem respondeu, foi andando. Eu ainda falei na final da minha entrevista, falei, realmente agora, o Flamengo é tão competente que ele manda o cara que ganhou embora e contrata o que não ganhou porra nenhuma. E por hoje nós vamos ficando por aqui, nação corintiana. Eu agradeço aí aos mais de 1.300 inscritos no canal. Estamos muito próximos ali de conseguir monetizar. E eu peço para você que ainda não é inscrito, que vá lá, se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, né? E deixe o seu comentário. E por hoje nós vamos ficando por aqui. É isso aí, nação corintiana. Timão na veia e vai, Corinthians!